Oi pessoal, tudo bem? Então, a gente vai estar começando agora com a nossa aula de fotossíntese, a segunda parte de fotossíntese. A gente viu na primeira aula como a introdução, né, como que funciona o processo, os tipos de fotossíntese, vimos sobre o comprimento de onda e outras coisas mais, e o processo de fotofosforilação, né, dependente de luz, né, a fase clara da fotossíntese. Hoje a gente vai estar falando da fase escura dessa fotossíntese, os tipos de metabolismo, e vamos falar também de um outro processo que é bem curtinho, bem simples, que é a quimiossíntese, tá bem? Então, para a gente poder recapitular, né, retomar o que a gente já viu, essa seria a estrutura básica de um cloroplasto. Aqui estariam os tilacoides e aqui o estroma, certo? A fase clara, que foi a que vocês viram na terça-feira, ocorre aqui, nesse tilacoide. Então ela vai estar aí dependendo diretamente da luz. E a fase escura ocorre no estroma, que é o ciclo de Calvin-Benson. Ele não vai estar dependendo diretamente da luz, tá bem? É importante dizer que o fato dele não estar dependendo diretamente da luz não significa que ele não vai depender de luz. Tá? As pessoas têm uma noção muito errada de que a fase clara ocorre de dia e a fase escura ocorre de noite. Não. A fase clara e a escura estão ocorrendo ali de dia naturalmente. A questão é que a fase clara ela vai ser chamada assim porque ela vai estar usando diretamente a energia luminosa, e a fase escura ela não vai estar usando diretamente a energia, mas sim os produtos da fase clara. Logo, a fase escura depende indiretamente da luz, porque ela depende dos produtos da fase clara. E sem luz não ocorre a fase clara. Beleza? Então, começar a falar um pouco sobre essa fase escura. Ela também pode ser chamada de fase química ou ciclo de Calvin, né, que é o ciclo de Calvin-Benson. Então, características dela. Ela ocorre no cloroplasto, sem necessidade direta da luz, né? O que vai acontecer? Qual vai ser o principal dessa fase escura? É o CO2. Então vocês lembram naquele esquema clássico da fotossíntese, né, que precisa de CO2, água e sol, né, energia luminosa, para poder gerar o quê? Oxigênio, certo? E poder gerar água também, né, e gerar a glicose. Basicamente, quando a gente fala da fase clara, a gente falou da utilização de água que ele está pegando e da luz, mas não falou nada do CO2. Por quê? Porque o CO2 ele participa da fase química, tá? Então todo o processo de fase química, né, essa etapa química, a fase escura, ela se inicia com a fixação do carbono. E de onde vem esse carbono? Do CO2. Ele vem desse dióxido de carbono que está entrando ali na planta, tá bem? Então a fórmula química básica é essa. Você tem 3CO2 mais 6 NADs pH, né? E de onde vem esse NAD reduzido? Ele vem lá da fase clara também. 6H+, que vem da fase clara, e 9 ATPs, que também são produtos da fase clara. Então veja, esse CO2 ele vem do dióxido de carbono absorvido pela planta, né, lá do meio externo, e todo o restante vem de produto da fase clara. Por isso que ela depende indiretamente da luz. E aí, como produto, tem o gliceraldeído, né, que na maioria das vezes na prova vocês já verão, porque dois desses gliceraldeídos formam a glicose, né? Então vocês já verão na forma de glicose, como isso tudo duplicado, né? NADP, né? Você tem NAD oxidado, ADP, porque para gerar a glicose, né, para gerar o carboidrato, para ocorrer o processo de fotossíntese, há gasto de energia, mas um gasto de energia que foi gerado, né, dessa energia que foi produzida lá na fase clara. Então, há ADP mais fosfato inorgânico, porque esse ATP vai ser quebrado, e também há a geração de água, tá? Então, por isso que no final do processo de fotossíntese também há a liberação de água. Então, pega a água para gerar e libera a água também. E aqui seria o ciclo de Calvin-Benson resumido, né? Que é o mínimo que vocês precisam saber é isso. Esse slide é bem esquemático para vocês poderem entender. Então aqui está ocorrendo, né, dentro do cloroplasto esse ciclo, no estroma especificamente. No que ele se baseia? Na entrada de CO2 e saída de açúcar. Então, graças a esse dióxido de carbono, graças a esse carbono aqui, por meio de outros compostos intermediários, vai ser gerado o açúcar ali, tá? Então, veja bem, esse processo é dividido em 3 fases. Nós temos a primeira etapa, que é a fixação do carbono, a segunda, que é a redução, e a terceira, que é a regeneração de ribulose bifosfato. O que é isso? Primeiramente, essa ribulose 6-fosfato, ela vai ser gerada, certo?
pela quebra de uma molécula de 5 carbonos e a ribulose tem 3 carbonos, tá? Quando entra esse CO2, vai entrar CO2 e água ali também, beleza? Com essa entrada de CO2, entram então 3 moléculas de CO2, então aqui você tem 3 carbonos, mais os 3 carbonos da ribulose, da bifosfato, vai gerar o quê? Vai gerar uma molécula de 6 carbonos. Então, uniu os 3 carbonos do CO2 com os 3 da ribulose, forma uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula de 6 carbonos ela vai passar por um processo de redução, certo? Até gerar a molécula de açúcar que vai ser liberado ali para o meio, tá? Então, o processo resumido do ciclo de Calvin é isso. Então, é a geração desse açúcar, né, que vai ser o gliceraldeído, até formar a glicose, para poder gerar esse carboidrato ali para o meio. Aí aqui tem o processo mais detalhado, que aqui faz com que vocês entendam um pouco melhor. Então, olha só, tem os produtos da fase fotoquímica, né, o ATP. Então, o ATP vem parte para cá, uma parte para cá, e o NADPH mais esse H+, ali, certo? O que vai acontecer aqui? Então, primeiramente, essa ribulose, que é a molécula de 3 carbonos, ela interage com o CO2, certo? E aí vai formar uma molécula de 6 carbonos, que é o fosfoglicerato. Então, quando interage ribulose, que tem 3 carbonos, com dióxido de carbono, que tem 3 carbonos, forma de 6 carbonos, que é o fosfoglicerato. Esse fosfoglicerato vai formar uma outra molécula de 6 carbonos, que é o bisfosfoglicerato. É só vocês lembrarem da glicose indo de baixo para cima, da glicólise indo de baixo para cima, certo? Então, para poder gerar glicose. Então, vocês lembram que a glicose era quebrada para poder gerar gliceraldeído 3-fosfato, depois fosfoglicerato, bisfosfoglicerato e assim por diante. Então, esse fosfoglicerato gera bisfosfoglicerato. Nesse momento, há o quê? Há a geração de energia. Então, para poder fazer com que ocorra esse processo, vai ter quebra de ATP em ADP. Então, você perde 3 moléculas de ATP ali, são quebradas para gerar 6 de ADP. E aí, esse bisfosfoglicerato, ele vai gerar o gliceraldeído 3-fosfato que eu falei com vocês. Então, esse gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser gerado como? Ele vai ser gerado também por impulso, desse processo de oxidação que vai se dar aqui. Então, esse NAD reduzido, ele vai virar NAD oxidado, tá? Então, 6 NADPH vira 6 NADP+, tá bem? E aí você forma gliceraldeído 3-fosfato. A questão então agora você tem moléculas, aqui é o processo de redução, né? Então, aqui teve a fixação, aqui tem o processo de redução. E você já formou moléculas de 3 carbonos. Só que assim, dessas moléculas você forma várias, né? Porque são várias moléculas que estão sendo geradas ali. Então, parte dessas moléculas vão gerar glicose, né? Porque você pega e junta um gliceraldeído com outro gliceraldeído, forma glicose. E aí você junta essas várias glicoses até formar amido e conseguir usar como reserva energética da planta. Só que parte dela vai continuar, afinal de contas é um ciclo. Então o que sai é produto do ciclo, tá? O produto final, que é o açúcar e outros compostos. E o que continua é parte do ciclo. Por que continua? Porque você tem que regenerar essa ribulose, né? Que é rubisco, basicamente. O nome dela é muito mais extenso do que esse, mas na verdade, desculpa, a ribulose que vai ser gerada por ação da rubisco, que é a enzima que vai estar catalisando essa reação, tá bem? Então, esse gliceraldeído fosfato, ele vai continuar ali, né, até poder regenerar essa ribulose bisfosfato. Só que para regenerar essa ribulose 3-fosfato, essa ribulose bisfosfato, tem que acontecer o quê? Novamente, processo de quebra de energia. Então, esse ATP vai gerar ADP, tá bem? Eu só esqueci de falar, por isso que eu falei da rubisco, mas acabei falando no final. Para poder ocorrer essa fixação, para poder ocorrer o início do processo e tudo mais, né, precisa dessa enzima aqui, que é a rubisco. A rubisco, ela vai ser a enzima que vai ser o diferencial, basicamente, nesse ciclo de Calvin, né? Porque esse metabolismo, gente, eu vou falar dos diferentes tipos de metabolismo daqui a pouco, mas esse é o que a gente considera o metabolismo C3, tá? E o fato dessa energia, dessa enzima estar atuando ali
ativando esse mecanismo, ativando essa formação do composto, é a característica principal desse metabolismo, tá? Uma das principais. Aqui eu botei esse slide para mostrar para vocês que é extremamente importante que vocês entendam isso, essa estequiometria do ciclo de Calvin, né? Então, olha aqui, eu já falei de tudo isso, mas só para mostrar novamente, né? Quando que você tem moléculas de 6 carbonos, certo? E quando que você vai ter moléculas de 3 carbonos. Então, você junta moléculas de 3 carbonos, duas moléculas de 3 carbonos para formar uma molécula de 6 carbonos, tá bem? Até você gerar esse gliceraldeído 3-fosfato que vai separar e vai formar aqui a glicose depois. Então, quando você olha essa equação já no final dela, é isso, né? Tem CO2, tem o NADPH, H2O, ATP, gerando a glicose, tá bem? Então, essa daqui já seria o processo químico, basicamente, dessa fase. Por isso que ela recebe o nome de química, porque é tudo totalmente químico mesmo. Tem uma outra parte muito importante dessa aula que eu quero falar com vocês, é dos tipos de metabolismo. Eu expliquei para vocês do metabolismo C3. É importante lembrar que quando a gente fala de fotossíntese, a gente está falando também da relação disso com a respiração, de certa forma. Você está falando de liberação de gases, está falando de assimilação de CO2 e liberação de oxigênio. Então, tem ali uma relação da fotossíntese com a respiração. Então, para falar da fotorrespiração e de um ciclo, um tipo de metabolismo, que é esse ciclo C2, que ele não é tão frequente no vestibular como os outros que eu vou mostrar, quais são as características disso? Precisa gastar ATP para recuperar os carbonos, certo? Então, se você quer recuperar carbono, precisa gastar energia. Lembrando que essa energia é gerada de onde? Essa energia foi gerada lá na fase clara, certo? No caso desse metabolismo C2, desse ciclo C2, envolve 3 organelas diferentes. Então, a gente não está falando mais só do cloroplasto, tá? Isso é um outro metabolismo, tá, gente? A gente está falando do peroxissoma da mitocôndria também. E aí faz a gente entender um pouco qual a relação disso com a fotorrespiração, né? Pensando na questão da mitocôndria e nas ações dela na respiração celular aeróbica. Tá bem? Moléculas do ciclo de nitrogênio e oxigênio estão presentes. Então, quando a gente pensa e analisa o ciclo do nitrogênio que vocês estudaram, ou o ciclo do oxigênio, você vê que tem relação. O fosfoglicolato é metabolicamente inútil e tem 2 carbonos, então que eles não podem ser perdidos. Vocês vão ver aqui essa formação do fosfoglicolato, que é quem sai do ciclo de Calvin. E esse ciclo ele vai recuperar parte do carbono perdido do ciclo de Calvin, como 2-fosfogliconato, tá? Então vamos entender isso aqui. Aqui no cloroplasto está ocorrendo o quê? O ciclo de Calvin, certo? Então tem a ribulose bisfosfato, tem as reações aqui, a formação de fosfoglicerato e tudo mais. O que vai acontecer? Por conta do oxigênio que vai sendo liberado aqui, vai induzir essa liberação do fosfoglicolato, tá bem? E aí esse fosfoglicolato, por perda de um fosfato inorgânico, gera o glicolato. Então ele é um fosfoglicolato, né? O glicolato associado ao fosfato, perde essa porção de fosfato, forma o glicolato. Esse glicolato sai do cloroplasto e vai lá para o peroxissomo. Quando esse glicolato vai para o peroxissomo, ele forma o quê? Glioxilato, tá? Por quê? Porque o oxigênio que estava impulsionando, ele vai servir na formação de peróxido de hidrogênio. Tanto que o que acontece no peroxissomo? Quebra os peróxidos de hidrogênio em água e oxigênio. Beleza? Então, esse glicolato que chega aqui, ele sofre essa reação no peroxissomo, formando glioxilato, tá? Esse glioxilato, ele vai sofrer também uma outra reação, onde há a conversão de glutamato para alfa-cetoglutarato, tá bem? E esse glioxilato, ele forma glicina. E o que acontece? Essa glicina sai do peroxissomo e vai lá para a mitocôndria. Quando essa glicina chega à mitocôndria, essa glicina ela vai passar por diversos processos, como processos de redução aqui, processos de descarboxilação, tá? Então ela vai ser gerado NADH a partir de NAD e vai ser liberado CO2, ela vai perder essa estrutura ali, né? Ela perde carbono nesse processo
gerando o quê? Gerando a serina. Então, a partir dessa glicina, gera serina. Essa serina faz o quê? Ela sai da mitocôndria. Ela sai da mitocôndria e vai para o peroxissomo de novo. Nesse peroxissomo, essa serina vai passar por um processo onde o glioxilato que estava presente aqui vai gerar glicina, como um processo parecido com o que aconteceu aqui. E aí essa serina, ela vai gerar o quê? Hidroxipiruvato, tá bem? Esse hidroxipiruvato, ele vai gerar glicerato pelo processo de oxidação ali do NAD, tá? E aí esse glicerato, ele segue para o cloroplasto para poder gerar fosfoglicerato por conta da quebra do ATP, e aí o ciclo de Calvin pode continuar, tá bem? Isso é extremamente importante, é confuso, né? São muitos processos, eu imagino que quando vocês olharem, vocês vão ficar talvez um pouco assustados, mas é a seguir, né? Eu acho isso muito claro, isso está muito claro na minha cabeça por conta disso, né? Seguir as setas e entender esses processos que a gente já vem falando desde o começo do módulo de metabolismo energético, tá bem? E aí você consegue fazer com que o ciclo volte a rodar, né? Então você não tinha como esses compostos ali disponíveis, você passa por esse processo permitindo que o ciclo de Calvin continue para poder gerar o carboidrato, tá bem? Mas os principais tipos de metabolismo, que são os que mais caem, são o metabolismo C3, C4 e o metabolismo CAM, tá? O metabolismo C3 é o que eu falei com vocês, né? Onde tem a assimilação do carbono, né? Porque a rubisco, ela incorpora o CO2, né? Induzindo lá com a ribulose fosfato, induzindo a formação de 3-fosfoglicerato. Então é o ciclo que a gente acabou de falar, do ciclo C3, por ação da enzima rubisco, que deveria estar maiúsculo ali, depois eu conserto. Tem o metabolismo C4 também, tá? Que é onde as plantas elas têm uma prévia de fixação de CO2 com um composto de 4 carbonos e não de 3 carbonos, como na C3, por isso que a diferença é essa C3 e essa C4, tá? Nesse caso, dessas plantas C4, qual a característica? Elas vão crescer em ambiente com alta temperatura. Então, ambiente que tem alta temperatura, essas plantas podem crescer muito. Já as plantas de metabolismo CAM é o oposto. O metabolismo CAM, ele também o processo químico é parecido com o da C4, então também é uma molécula com 4 carbonos. Mas a diferença é que nesse caso vai ser para plantas que crescem elas vão estar crescendo em ambiente com pouca disponibilidade de água ali, tá bem? Então, ambiente muito seco, onde a planta ela tem que ter um cuidado ali, na abertura dos estômatos, vão realizar esse processo de metabolismo CAM. Então, vou falar primeiro do metabolismo C4, depois falar do CAM. A assimilação, então, vai ser por intermédio dessa molécula de 4 carbonos para gerar o fosfenolpiruvato. Nesse caso, o metabolismo C4 vai gerar o quê? O oxalocetato, malato e aspartato. Com a formação desses compostos, o composto que é formado, né, ele vai ser passado para as células de feixe, certo? Para poder ocorrer o processo de descarboxilação. Ok? Então, vamos ver. Nesse caso, você tem o CO2. Característica do metabolismo C4. Vai ter uma diferença espacial, tá bem? No sentido que os processos eles não ocorrem só em um lugar, ocorrem em 2 lugares diferentes. Então, o metabolismo C4 tem uma diferença espacial. Ocorre no mesófilo, na célula do mesófilo foliar e na bainha da célula, tá bom? Pensando na folha mesmo, né, que é onde está ocorrendo. Então, esse CO2 ele vai entrar aqui nessa região do mesófilo, certo? Onde há quebra de água para geração de H+, e aí vai haver a formação de bicarbonato. Esse bicarbonato, aqui nesse mesófilo, ele forma o quê? Ele passa pela ação da fosfenol piruvato carboxilase, que é uma enzima, e por ação dessa fosfenol piruvato carboxilase, ele vai gerar oxaloacetato. Esse oxalacetato vai sofrer ação da malato desidrogenase para gerar malato, tá bem? Nesse processo que o oxalacetato gera malato, vai ocorrer processo de oxidação. Esse NADPH vai gerar NADP+, tá bem?
E aí esse malato, ele não fica ali nesse mesófilo, ele vai para a bainha, para a célula de bainha. E por meio desses plasmodesmos, né, que são aquelas junções citoplasmáticas entre as células, vejam bem, espacial, diferença espacial, sai de um lugar e vai para outro. Esse malato vai para a bainha, certo? E aí ele vai poder ter dois destinos, né? Você pode, esse malato, ele pode sofrer processo novamente de redução, gerando NADPH, que aí vai gerar CO2 e vai induzir esse ciclo, né? Esse ciclo de Calvin, que vai estar ocorrendo aqui. E aí esse CO2 ele vai ser concentrado ali perto da rubisco, entende? Aqui na bainha, ok? Ou pode acontecer por ação de uma enzima específica, esse malato gerar o quê? Piruvato. E aí esse piruvato ele volta para o mesófilo, certo? E pela quebra de energia, o ATP ele é quebrado em AMP mais dois fosfatos inorgânicos, tá? Vai gerar o fosfoenol piruvato, tá bem? E aí esse fosfoenol piruvato pode gerar oxalacetato e assim sucessivamente, tá bem? Então, só para vocês entenderem, acaba que esse metabolismo C4 ele gasta mais energia do que o C3, né? Do que pelo ciclo de Calvin comum, né? Porque esse ciclo aqui, ele não é aquele ciclo de Calvin básico, né? Do metabolismo C4, que é totalmente diferente do metabolismo C3. Então, aqui, as plantas C3, elas utilizam 3 ATPs e 2 NADPH para cada processo. A C4 é 5 ATPs e 2 NADPH, então acaba gastando mais energia. E aqui, só para vocês entenderem bem e ver a diferença, né, do mesófilo para a bainha, tá? Então aqui vai ter a geração desse malato para poder entrar nesse ciclo de Calvin aqui na bainha. E esse malato, ele pode induzir CO2 que vai entrar e parte dele virar piruvato que pode voltar para cá, tá bem? Gerando a AMP. Esse AMP aqui, ele pode ser importante porque a AMP é adenosina monofosfato, né? Que vocês não veem tanto, mas existe também. Esse AMP ele pode ser importante como reserva para poder se juntar a outras moléculas de AMP, gerando energia ali quando necessário. E o último metabolismo é o metabolismo CAM. No metabolismo CAM, é o metabolismo ácido das crassuláceas, né? E esse sim cai bastante no vestibular, né? O C3 e o CAM são os mais comuns. Nesse metabolismo, ele é comum em plantas de ambientes mais áridos, tá? E aí essas plantas, elas apresentam muitas adaptações para sobreviver a isso. Eu não vou falar tanto dessas adaptações que vocês verão com a Aninha na parte botânica. Mas é muito característico de plantas suculentas. E essas plantas, essas crassuláceas, o que elas fazem para poder evitar a perda de água? Porque elas estão em um ambiente muito seco, certo? E onde tem uma intensidade luminosa alta. Então, para poder evitar essa perda de água, elas podem ter o cladódio, que é o caule verde, né, que é um caule fotossintético, plantas reduzidas a espinhos, certo? Pode ter acúlios ou outras estruturas, como tricomas, para evitar a perda excessiva de água, tá bem? O estômato, e a principal adaptação, né, é que o estômato dela, que é o estômato, só para vocês lembrarem a estrutura, responsável pela troca gasosa da planta, ele só abre à noite. Então esses estômatos eles vão estar fechados durante o dia e vão ser abertos durante a noite, tá? Para que a troca gasosa ocorra no momento em que não tem tanta intensidade luminosa, fazendo com que eles não percam tanta água assim. Então essas plantas não percam. Então só para vocês terem uma noção, quando está no escuro, né, durante a noite, o estômato vai estar aberto e durante o dia o estômato vai estar fechado. Só que tem um problema nisso, né? Porque a gente sabe que a fotossíntese depende da fase clara e da fase escura. Então precisa precisa ocorrer a fotofosforilação. Então o que vai acontecer? Esse CO2, no escuro, esse CO2 que é atmosférico, ele vai entrar, certo, na célula. Aí olha só, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Lembra que o metabolismo C4 e CAN têm particularidades que se aproximam? Então, no C4 tem uma diferença espacial. A reação não ocorre, os processos não ocorrem todos no mesmo lugar. Aqui vão ocorrer todos no mesmo lugar da célula, basicamente na mesma célula, digamos assim.
não em células diferentes. Mas a diferença é temporal. Processos que ocorrem de dia e outros processos que ocorrem de noite, eles são separados. Então esse dióxido de carbono que entra aqui forma bicarbonato, tá? E aí, por ação da fosfenol piruvato carboxilase, né, gera esse fosfato inorgânico e aí vai gerar oxalacetato. Mas de onde vem esse oxalacetato? Lá no cloroplasto tem amido, certo? Armazenado. Esse amido pode induzir a geração de triose e fosfato, né, por ação de enzimas, formando fosfenol piruvato que vai sair ali do cloroplasto. Esse fosfenol piruvato, quando no citoplasma, ele fica sujeito à ação da fosfenol piruvato carboxilase. E aí essa fosfenol piruvato carboxilase pode gerar esse oxalacetato, tá bem? E aí esse oxalacetato, ele vai sofrer ação da enzima desidrogenase, né? Enzima desidrogenase málica, tá? E aí vai ocorrer o que? Oxidação de NAD. Então NADH forma NAD+, tá? E por ação dessa enzima desidrogenase málica, forma-se o malato. Esse malato vai o quê? Vai ser armazenado no vacúolo na forma de ácido málico, tá bem? Então ele vai ficar armazenando lá no vacúolo na forma de ácido málico durante a noite. Quando estiver de dia, porque o estômago está aberto e não está podendo pegar o CO2 ali. Quando estiver de dia, esse estômago vai fechar. Então não vai mais entrar CO2 ali, certo? Então o que vai acontecer? Esse ácido málico que for armazenado, de dia ele vai se converter a malato, vai sair do vacúolo na forma de malato no citoplasma. E aí, esse malato vai sofrer a ação da enzima málica, certo? Dessa enzima málica, gerando o quê? CO2 e gerando piruvato. E a partir desse piruvato gera amido. E o que acontece com o CO2? Entra no ciclo de Calvin. Entenderam? Então, durante o dia, o CO2 ele é armazenado à noite na forma de ácido málico no vacúolo e durante o dia esse ácido málico passa por várias modificações até gerar esse CO2 de novo. Esse CO2 que é gerado entra no ciclo de Calvin e os outros compostos vão gerar amido de novo para ser armazenado ali. Beleza? Então, só para vocês entenderem, olha só, de noite, o que está acontecendo? CO2 entrou, formou bicarbonato, forma oxalacetato, malato, e aí esse malato vai ser armazenado no vacúolo, na forma de ácido málico, na verdade. Tá? E aí, durante o dia, esse malato sai, gerando piruvato e CO2. O piruvato serve para gerar o amido e o CO2 entra no ciclo de Calvin. Essa tabela aqui eu botei para resumir as diferenças de cada uma, né? A ação de cada uma e a característica de cada uma delas, das três principais, né? Que é a C3, a C4 e a CAM, tá? Como máquina, mas é CAM. Que elas são as mais importantes. Não sei se vocês acharam complexo, mas é basicamente isso. A última parte é super rápida, que é sobre quimiossíntese, tá? Então a gente entendeu agora, fechamos o metabolismo energético basicamente falando de quimiossíntese, gente. O que é quimiossíntese? Lembra que eu falei com vocês na aula de origem da vida que o primeiro ser vivo foi um ser quimiolito autotrófico? Então era um ser quimiosintetizante que estava associado a rochas, né, por isso lito, e autotrófico, produzir seu próprio alimento. Então a quimiossíntese é o processo em que a energia utilizada na formação de compostos orgânicos provém da oxidação de substâncias inorgânicas. Então tem substâncias inorgânicas oxidadas, certo? Para poder gerar compostos orgânicos. Quais substâncias inorgânicas? Gás carbônico, água, amônia, ferro, nitrito e enxofre. Precisa saber? Sim, porque essas substâncias inorgânicas, que são as principais, elas caem muito no vestibular. Então, toda vez que eu vejo uma questão de quimiossíntese, é isso aqui, esse primeiro tópico. Então, vocês precisam saber quais são essas substâncias inorgânicas. Não o processo detalhado, porque isso vocês veem muito nos ciclos biogeoquímicos, né? Só lembrar do ciclo do nitrogênio, lembrar um pouco do ciclo do enxofre e outras mais que vai fazer mais sentido para vocês, tá? Quem realiza quimiossíntese? Bactérias e arqueias, procariontes de modo geral, tá bem? Essa quimiossíntese ela pode ser dividida em duas etapas. A primeira é quando o composto inorgânico interage com o oxigênio, formando compostos inorgânicos oxidados mais energia química, tá bem? E aí, esses compostos inorgânicos oxidados, por exemplo, CO2 e a água, eles vão interagir com essa energia química, formando compostos orgânicos mais oxigênio.
tá? E assim você tem esse processo de quimiossíntese concluído. Existem diferentes processos, né, em diferentes organismos, tá? Então eu botei aqui os principais para vocês. Então tem as ferrobactérias, que elas utilizam energia química proveniente da oxidação de compostos de ferro para a síntese de matéria orgânica. Então essas ferrobactérias, elas vão utilizar qual composto inorgânico? O ferro, e através da oxidação desse ferro, elas vão gerar matéria orgânica. Tem as sulfobactérias, que elas utilizam energia proveniente da oxidação de sulfeto de hidrogênio para a síntese de matéria orgânica, tá? Então as sulfobactérias oxidam sulfeto de hidrogênio e geram matéria orgânica. As nitrobactérias, elas utilizam energia química proveniente de nitrito, ou então íons de amônio, tá? Isso é importante, porque quando vocês lembram do ciclo de nitrogênio, que a Aninha deu para vocês, na Terra, quais são as bactérias nitrificantes? Nitrosomonas e Nitrobacter, né? Aqui tá só na Terra. Nitrosomonas e Nitrobacter. Elas são as duas bactérias nitrificantes da Terra, tá? Então elas vão utilizar esse nitrito em parte, a oxidação desse nitrito para geração de matéria orgânica. Na água tem outras bactérias, como a Nitrosococcus e a Nitrococcus, que elas também vão estar utilizando isso. Só lembrar do ciclo de nitrogênio básico. E tem as arqueias metanogênicas, que elas utilizam energia química proveniente da oxidação de metano, tá? Então, por meio da oxidação de metano, elas conseguem sintetizar matéria orgânica, tá? Esses são os tipos diferentes que é interessante que vocês saibam. Gente, encerramos aqui a aula, é isso. É um assunto difícil, é complexo, é muito composto químico, mas assim, a nossa live de sábado tá aí para poder ficar mais claro, né, e exercitar isso, tá bom? Façam todas as questões agora do capítulo 14, já fechamos, então vocês podem zerar esse capítulo, que na próxima aula a gente começa a genética, tá? Tragam as dúvidas para a live então e a gente se fala. Beijo grande.